Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mab e estou aqui para mais uma aula de Biologia do nosso Pré-ENEM Legal, para que vocês consigam cada vez mais melhorar nesse nosso conteúdo que é Biologia, ok? Hoje nós vamos falar sobre citologia. Citologia. Vamos fazer assim, todas as células têm uma origem. Nossas células, elas se originam a partir da formação da célula-ovo. Então, com a formação da célula-ovo, há a formação de células embrionárias. E essas células vão originar todas as demais células que nós temos. Bom, então, nós temos uma célula totipotente, que é a primeira célula nossa, que é a célula-ovo, e a partir dela surgirão as células epiteliais, as células ósseas, as células sanguíneas, as células musculares e todas as células hepáticas e todas as demais células, originando-se apenas de uma célula, tá? Sofrendo diferenciação por conta da inativação dos genes que vão se dando ao longo do desenvolvimento do embrião, ok? Bom, nós precisamos entender e lembrar que existem dimensões relativas. Quando a gente fala em célula, a gente fala em análise de célula. E desde quando se conhece as células de verdade? Vocês devem lembrar de Robert Hooke, aquele que descreveu pela primeira vez uma célula. Bom, o microscópio que ele inventou, naquele momento, não lhe garantia observar mais do que superficialmente uma célula. Mas aí, posteriormente, surgiram outros microscópios e esses permitiram que nós analisássemos e víssemos até as moléculas, as grandes moléculas. Hoje, entenda que não é possível visualizar átomos. Isso não existe, tá? Nem átomos, aí nem as partes menores dos átomos também não. A gente conhece as propriedades, conhece as características desses elementos, mas analisar, observar um átomo mesmo, não, isso é impossível. Uma molécula pequena, não é possível também observar. A não ser as suas propriedades. Mas uma molécula muito grande, aí sim, aí já é possível observar ao microscópio eletrônico. Então, veja só, nosso olho tem uma determinada capacidade, descrita aqui, de 10 metros a 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Depois, o microscópio óptico, ele entra para observar o que o nosso olho não consegue observar, então nós temos de 1 milímetro até 100 nanômetros, mais ou menos, quase 100 nanômetros. E depois surge o microscópio eletrônico. Este nos garante observar, fazer observações de 100 micrômetros a menos de 1 nanômetro. Então, nós temos todas as estruturas aqui que nós possivelmente analisaríamos, víamos ou vemos. O ovo de galinha é possível ver a olho nu. O ovo de rã é possível ver a olho nu. Um óvulo humano, esse já é um tanto mais difícil de ser observado a olho nu. As células epiteliais, a célula da nossa pele, não se observa a olho nu, se observa o microscópio eletrônico ou o microscópio óptico. Inicia-se com a observação ao microscópio óptico. Depois, bactérias, o núcleo das nossas células, as mitocôndrias e os cloroplastos, esses são possíveis de serem observados ao microscópio óptico. Os demais, bactérias, vírus, as organelas, os aminoácidos, esses só são possíveis de serem observados ao microscópio eletrônico, ok? Não esqueçam disso. Para poder conhecer célula, para poder conhecer intimamente as partes de uma célula, foi preciso que nós tivéssemos o acréscimo, o incremento de microscópios para nós, ok? Então vamos adiante. Quais são os tipos básicos de células? Basicamente a gente tem dois tipos de célula. Tem as células eucariontes, e aí eu vou riscar aqui para vocês. Tem as células eucariontes, são essas duas aqui. E tem as células procariontes. Quem é que faz parte ou que tem células eucariontes? São todos os animais, são todos os vegetais, são todos os fungos,
são todos os protozoários, são todas as algas, ok? E quem que tem célula procarionte? São as bactérias e as algas azuis. Professor, mas célula animal e célula vegetal tem diferenças? Tem. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas diferenças mais adiante. Ok? Vamos adiante. Mas, professor, ainda tem uma outra pergunta. Célula eucarionte e célula procarionte, qual que é a diferença mesmo delas? As células eucariontes, elas têm o material genético guardado lá no núcleo. Quer dizer, as células eucariontes têm núcleo. E as células procariontes, elas não têm núcleo. Ok? Então elas não têm material genético, professor? Tem. Só que o material genético fica solto, disperso no citoplasma. Ok? Vamos adiante. Do nosso Enem, nós trouxemos aqui uma questão para vocês. Olha só. Enem lá 2022, prova amarela, questão 128. Diz assim: as células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, ela é muito comum, porque esse tipo de planta, ela acontece em ambientes de solos pobres. Então é facinho plantar isso aí. Contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da Trapoeraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico. Professor, não sei o que é hipotônico. Que relação eu faço para hipotônico? Lembra da osmose. O que é a osmose? É a passagem do solvente, passagem da água do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, através de uma membrana semipermeável, onde só está passando a água, sem gasto de energia. Ok? Mas o meio que está lá, ele pode ser hipertônico, quer dizer, com muito soluto, ou então ele pode ser hipotônico. No caso da questão, ele está dizendo que o meio é hipotônico. Quer dizer, a célula da Trapoeraba foi colocada no meio onde a concentração de soluto é baixa, menor do que a célula. Isso quer dizer que, por osmose, a água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, para dentro da célula. A célula vai ficar túrgida, vai ficar cheia d'água, tá? Só não podemos esquecer de mais uma coisa, que as células vegetais, elas têm parede celular. Então, ela vai absorver água até o limite da parede celular. Ela não vai estourar, ok? Se fosse uma célula animal, ela iria absorver água até estourar, até sofrer uma lise. Continuando a questão. Então tá, em um experimento, um corte de epiderme de uma folha de Trapoeraba foi imerso em um ambiente hipotônico. E logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado ao microscópio óptico. Microscópio óptico. Tá certo. Qual é o comando da questão? Durante a observação desse corte foi possível identificar Vamos fazer assim, vamos lembrar mais um pouquinho de quem é a Trapoeraba, ou então a Tradescantia pálida purpúrea, essa plantinha aqui bastante conhecida, bastante vista por aí nos ambientes onde nós andamos, ok? Nossa universidade, ela tem essa plantinha aí aos montes. E aí agora a gente lembra um pouquinho das características de uma célula. Vamos lá. Uma célula, ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma e ela tem núcleo. Vamos falar da membrana plasmática? Membrana plasmática, ela é uma barreira, ela mantém o ambiente externo distinto do interno, tá? Ela também pode ser chamada de plasmalema e ocorre em todos os seres vivos. Qual é a composição da membrana plasmática? Ela tem fosfolipídios, ou seja, duas camadas de lipídios, de fosfolipídios, e ela tem proteínas mergulhadas nessas duas camadas, ok? Mas ela também tem lipídios com carboidratos, lipídios com proteínas. Então, a membrana plasmática é composta por lipídios e proteínas. Lembrando também que a membrana plasmática
ela não é o único envoltório da célula. Além da membrana plasmática, existe a parede celular e existe o glicocálix, tá ok? Que tem funções diferentes. Tá, mas nós estamos falando de membrana plasmática que está presente em todos os seres vivos. E qual é a função mesmo da membrana plasmática? Definir os limites da célula, proteger essa célula, manter diferente o meio intra do meio extracelular e controlar o que entra e o que sai das células. Além de, junto com o glicocálix, captar sinais externos ou identificar o que pode entrar e o que pode sair da célula. As duas camadas descritas aqui pelo modelo do mosaico fluido, que é o mais aceito atualmente e o que a gente descreve no ensino médio. E lembrando que algo passa por essa membrana. E aí a gente chama de transporte, que pode ser transporte ativo, transporte passivo ou transporte em bloco. Ok? Transporte passivo é quando acontece sem gasto de energia. Transporte ativo é quando acontece com gasto de energia. Transporte passivo, nós temos a osmose, a difusão e a difusão facilitada. Transporte ativo é o transporte ativo, que a gente tem como exemplo a bomba de sódio e potássio. E o transporte em bloco é quando a gente tem a fagocitose, a pinocitose, ou seja, os processos que envolvem a passagem de moléculas grandes. Legal, pode ser líquida ou pode ser sólida. Ainda, as células são procariontes e eucariontes. Aqui a gente tem a descrição dessa célula, citoplasma, membrana plasmática, núcleo, e aqui a gente tem as organelas das células. Nós não podemos esquecer das organelas e de suas funções. Quais são as organelas? Primeira organela aqui, ribossomos. Qual a função dela? Sintetizar proteínas. Principal função. Outra organela, retículo endoplasmático. Qual a função dele? O retículo endoplasmático, ele sendo liso, ele sintetiza lipídios. Ele sendo rugoso, ele sintetiza proteínas para exportação. O complexo de Golgi armazena e secreta o que é produzido dentro da célula. Lisossomos digere o que está no interior celular, ou que entra, tem função de digestão. Mitocôndrias produz energia, respiração. Cloroplastos faz a fotossíntese. Centríolos tem atuação na divisão celular. E os peroxomos quebram a água oxigenada que está no interior celular. Ok, para não esquecer, vamos cantar um pouquinho, rapidamente. Olha só, para não esquecer, nós vamos fazer assim, ó. Vamos cirandar. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo endoplasmático apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Legal! Fechamos essa aí? Mas peraí, e a questão? Volta para a questão, Luiz. Volta, estamos aqui na questão. Qual era mesmo o comando da questão? Durante a observação desse corte, do corte da célula lá, da tradescântia, foi possível identificar o quê? Acúmulo do solvente com fragmentação da organela? Não. Acumulou solvente, mas a organela não foi fragmentada. Nós estamos falando de osmose. A água entra na célula naturalmente, normalmente, sem gasto de energia. Letra B. Rompimento da membrana celular com liberação do citossol. Professor, quem é a membrana celular? A mesma membrana plasmática. Ela vai ser quebrada? Ela vai ser rompida? Não. A parede celular vai dar um limite para essa membrana plasmática. Então, ela vai absorver água até esse limite da membrana plasmática. Letra C. Aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Espera aí. Quem é que absorve a água? A célula, a membrana plasmática. Tá? Mas dentro dessa célula tem uma organela que vai reter água. E como é que é o nome dessa organela? É o vacúolo. Vacúolo de suco celular. Opa, então parece que a letra C é a que está mais correta. Mas vamos ver a letra D. É a quebra da parede celular com extravasamento do pigmento. Não, a parede celular vai quebrar não. Ok? Parede celular não quebra. Ela é rígida.
é o murchamento da célula com a expulsão do pigmento do vacúolo. Essa célula, se ela absorveu água, ela não vai murchar. Tudo bem? Resposta correta. Acertou quem colocou a letra C, ok? Parabéns. Vamos para a próxima. Bom, aqui tem de novo as funções das organelas. Todos fazem o que eu mando. Quem é? O núcleo. Só obedeço a mim mesma. Mitocôndrias. Eu destruo tudo que eu toco. Lisossomos. Estou me sentindo meio cheio. O vacúolo que absorveu aquela água toda lá, eu desempenho várias funções. Esse é o complexo de Golgi. Ele armazena, secreta, sintetiza, enfim. Ei, vocês aí, fiquem quietos, tenho muito trabalho para fazer. Esse é o retículo endoplasmático, liso e rugoso, ok? Pessoal, de boa, vamos continuando. Nós, então, voltamos para uma outra questão que tem relação com citologia lá do Enem. Bom, diz assim, ó, a fluidez da membrana celular, já falamos sobre essa fluidez agora, é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Quem é que compõe a membrana celular? A membrana plasmática? Fosfolipídios e proteínas. Ok. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou então alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, qual é o último aspecto? Alterando a composição lipídica da membrana, então ele está falando dos lipídios. Ele só quer falar dos lipídios agora. Conforme representados na figura, então nós temos uma figura aqui. Existem bicamadas lipídicas com diferente composição de fosfolipídio. Mostrada de 1 a 5. Então, figura 1, aqui não há insaturação. Como assim, professor? Que eu sei que não há insaturação. Repara aqui nesse desenho anterior, indicando a insaturação, tem a quebra da perninha do lipídio aqui. Tá ok? Então, isso aqui indica a insaturação. E aqui ele ainda diz que quanto mais insaturado, maior vai ser a capacidade de fluidez. Ok? Beleza. Aqui não há insaturação. Aqui tem muitas insaturações, então tem insaturação em cada um desses fosfolipídios. Repara, ó, tem uma insaturaçãozinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Em cada um deles tem uma. Ok? Aqui não há tanto quanto na 2, então a 2 tem mais. Na 4 não tem de jeito nenhum. Na 5 não há tanto quanto na 2. Mas peraí, eu nem perguntei ainda qual é o comando da questão. Considerando tudo que ele... Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Vou lá para a gente lembrar aqui da composição da nossa membrana plasmática. Tem colesterol, tem glicoproteína, tem glicolipídio. Enfim, aqui nós temos as duas camadas. Reparem que aqui tem uma camada e aqui tem outra camada de lipídios. E esses outros aqui são as proteínas que estão mergulhadas nas duas camadas de lipídios. Ok? Vamos adiante. Volta para a questão. Volta lá. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? É a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Acertou quem colocou a letra B. Ok, pessoal. Tudo certo. Mas, professor, por quê? Porque esses fosfolipídios aqui apresentam mais insaturações do que em qualquer outro esquema apresentado aí. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Um abraço no coração. Valeu!